Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, família, auxílio ao Mestre. É com alegria que nós estamos iniciando mais uma videoaula no projeto Auxílio ao Mestre. E na lição de hoje, a mordomia das finanças. Hoje nós iremos falar sobre o dinheiro, a administração dos recursos que nos chegam. Amado, ter dinheiro não é pecado, ter dinheiro não é problema, assim como a falta do dinheiro também não é sinônimo de maldição de Deus, tá bom, meu querido? Ter dinheiro é uma dádiva de Deus, desde que o dinheiro ocupe o lugar certo nas nossas vidas, o dinheiro seja o nosso servo e não o nosso Senhor. O dinheiro esteja para nos servir e não para nos possuir a ponto de amá-lo, idolatrá-lo e reverenciar e fazer tudo por dinheiro. É sobre esse assunto que nós queremos falar na lição de hoje. Tudo o que temos vem de Deus. Nesse tópico nós vamos estudar que tudo quanto possuímos, a vida, o fôlego, a saúde, a razão, o intelecto, as habilidades e competências, a casa, a família, os bens, tudo provém de Deus. Então nós vamos analisar que quando nós somos mordomos das finanças, nós estamos administrando aquilo que Deus nos confiou. Deus é o dono de tudo. O universo, o mundo e tudo quanto neles há pertencem a Deus por três razões: direito de criação, direito de preservação e direito de redenção. O sol nasce para todos, a chuva rega a terra do ímpio, do descrente e do crente. Deus, na sua infinita misericórdia, investe na vida de cada ser criado. Ele não faz acepção de pessoas. Infelizmente, nem todos que são abençoados por Deus reconhecem sua bondade e seu amor. Alguns chegam a afirmar que o seu Deus é o dinheiro, se gabam dos seus feitos, dos seus bens e desprezam a tudo e a todos. Nesse primeiro subtópico nós destacamos o seguinte, que o mundo e tudo que nele há pertence a Deus pelo menos por três razões: direito de criação, direito de preservação e direito de redenção. O homem, crendo ou não na existência de Deus, não anula o fato de que Deus é o Criador do universo. E como Criador, ele é dono de tudo que foi criado. Tanto crente como descrente, ímpio e aqueles que não acreditam na existência de Deus. Isso aí é também por direito de preservação. Deus não somente criou esse mundo, mas ele preserva este mundo. Ele envia o seu Espírito para refrear a maldade humana. Direito de redenção. Ele redimiu, resgatou o homem que havia se perdido. Então, são pelo menos três razões pelas quais o homem pertence a Deus. O sol, meu querido, ele nasce tanto para o bom como para os maus. A chuva, ela cai na fazenda do ímpio, também do descrente e do crente. Então são três categorias: o ímpio é o que maquina o mal, o descrente é aquele que não professa a fé que nós professamos, mas não pode se dizer que ele é ímpio, e do crente, aquele que é salvo em Jesus Cristo, ou que está inserido dentro do contexto de uma igreja cristã evangélica. Então nós observamos que Deus, na sua infinita misericórdia, ele investe na vida de cada ser criado. Deus, desde o útero da mãe
até a pessoa nascer, até ele descer à sepultura, da parteira ao coveiro, nós vemos que Deus ele trabalha com princípios de igualdade, tanto na vida do crente como do descrente, como na vida do ímpio. Ele dá a mesma oportunidade no que diz respeito à salvação, oportunidade de trabalhar, de crescer, de prosperar. Como cada um vai fazer uso desta oportunidade é uma responsabilidade de cada um. Alguns que são abençoados por Deus, que são arrogantes, soberbos, presunçosos, não reconhecem que foram abençoados por Deus. Eles acham que tudo que eles têm, tudo que conquistaram foi esforço seu, como se o ar que chega aos seus pulmões fosse dele também. Deus, ele aqui é misericordioso, ele não faz acepção de pessoas. Alguns chegam a afirmar que o seu Deus é o dinheiro. Pessoas que estão mais abastadas financeiramente afirmam que o seu Deus é o dinheiro e se gabam dos seus feitos, dos seus bens e despreza tudo e a todos. Mas, fato é que Deus ele abençoa tanto o crente como o descrente. É por isso que nós vemos pessoas que são descrentes, que são prósperas. É por isso que nós vemos pessoas que são ímpias, que maquinam o mal, que às vezes desfrutam da bênção de Deus, porque Deus ele é misericordioso, o sol nasce para todos. Agora, a salvação é para aquele que aceita a Jesus como Senhor e Salvador. O trato com o dinheiro. O dinheiro deve ser tratado como um meio para se alcançar as coisas e não como objetivo maior da vida. Por mais dinheiro que alguém possa conseguir, ao final da sua jornada, nada irá com ele. Se for tratado da forma correta, o dinheiro será um servo daquele que o possui. Caso contrário, de servo, ele se tornará um senhor tirano, o qual escraviza e enlouquece aqueles que não o dominam. O jovem rico, que foi até Jesus, queria saber o caminho para a salvação. A resposta de Jesus o deixou triste. As palavras de Jesus revelaram a idolatria que estava em seu coração. Nesse tópico, nós observamos que o trato com o dinheiro, nós devemos tomar cuidado com o dinheiro. Primeiro, dinheiro é bênção, se for bem aplicado, tá bom, meu irmão? Então, eu não vivo para ganhar dinheiro, mas eu preciso do dinheiro para viver. Então, nós observamos que o dinheiro, então, ele não é um fim, ele é um meio, tá bom, meu querido? Então, nós precisamos distinguir isso aí. E nós não temos como objetivo de vida alcançar, acumular, agregar dinheiro e mais dinheiro. Porque por mais rico, abastado que alguém seja, mais que ele consiga milhões ou bilhões, quando ele morrer, ele não vai levar nada com ele. Steve Jobs morreu, deixou um patrimônio de milhões e milhões de dólares e nenhum desses dólares foi com ele até o caixão. O máximo que fez foi proporcionar para ele um caixão um pouco mais confortável, que nem ele pôde experimentar se o caixão era confortável, sentir se era confortável ou não. Ninguém vai levar nada desta vida. Nada trouxemos e nada levaremos no que diz respeito a finanças. Outra coisa, o dinheiro, se ele for tratado da forma correta, meu irmão, ele será servo daquele que o possui. Eu quero ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu vou investir em emissora de televisão, eu vou investir em comunicação, eu vou investir em equipe para me auxiliar, eu vou ter equipe para fazer transmissão ao vivo dos cultos, fazer ensino, ou seja, se eu tiver o dinheiro, ele vai ser o meu servo. Eu vou usá-lo para patrocinar os projetos de Deus. Agora, se eu não tiver domínio, se você não tiver domínio sobre o dinheiro, meu irmão,
ele vai se tornar de servo, ele vai se tornar o seu senhor. Ele vai te escravizar. Ele vai ser como um senhor tirano que tortura, que mata, que faz a pessoa sofrer, que escraviza e até enlouquece aqueles que não o dominam. É por isso que a Bíblia fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o homem, se ele não tiver domínio sobre o dinheiro, ele vai querer cada vez mais e mais. E o que é pior, ele vai estar disposto a matar, a roubar, ele vai estar disposto a trapacear, ele vai estar disposto a tudo, porque o objetivo dele é o dinheiro. Ele não possui o dinheiro que o possui. Nós observamos um exemplo disso, um jovem rico que foi ter com Jesus. Ele queria saber o caminho para a salvação. Jesus apontou para ele o caminho que ele deveria fazer. E as palavras de Jesus deixou aquele rapaz demasiadamente triste e abatido. Sabe por quê? As palavras de Jesus revelaram a idolatria que estava no coração daquele rapaz. Ele chegou dizendo, bom mestre. Jesus já começou falando para ele, olha, bom só Deus que está no céu. Porque Jesus, quando fez uma leitura daquele rapaz, Jesus ele é psicólogo por excelência, ele fez uma análise do perfil, do discurso daquele rapaz, e ele viu que aquele rapaz ele tinha uma idolatria, ele idolatrava, ele era apegado aos bens, o seu Deus, o seu Senhor. Aquilo que ele mais amava eram os bens, em detrimento da vida eterna, da salvação. Então, no coração dele, ele tinha uma idolatria. E ele sai dali triste, convicto de que ele era idólatra, que ele amava o dinheiro e que o dinheiro era o seu Senhor. Ele rejeitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Cuidado com a falsa prosperidade. A prosperidade sobre a ótica divina não se limita a recursos financeiros. Ela engloba a felicidade no amor, a saúde física e espiritual, a harmonia no lar, os filhos à roda da mesa, a cumplicidade no casamento e ser uma bênção nas mãos de Deus. Por vezes, o Senhor permite tanto a riqueza quanto a pobreza na vida daqueles que o servem. É muito perigoso servi-lo na riqueza e muito difícil servi-lo na escassez. A forma como lidamos com ambas as situações revelará se os nossos corações estão apegados às coisas ou se realmente amamos mesmo a Deus acima das circunstâncias. O perigo da falsa prosperidade. A teologia da prosperidade, como é ensinada em muitos púlpitos, ela inverte a ordem das coisas. Ela torna o dinheiro como o Senhor, o dinheiro como a meta a ser alcançada. E sobre a ótica divina, o dinheiro ele deve ser servo. Mas na teologia da prosperidade, o dinheiro é Senhor e Jesus é servo, porque as pessoas determinam e ele tem que fazer. As pessoas pegam um texto na Bíblia dizendo a tua palavra está escrita e a marionete chamada Jesus tem que acatar o desejo dele. Então a prosperidade sobre a ótica bíblica, meu irmão, ela é muito mais do que dinheiro. Esse é o problema da teologia da prosperidade, que ela compreende que prosperidade é dinheiro, é finanças, mas a prosperidade sobre a ótica de Deus, ela passa pelas finanças, passa pela felicidade no amor, na vida amorosa, a saúde física e espiritual. Tem gente que adoece de tanto trabalhar, correndo atrás de dinheiro, de trabalho, que chega a adoecer.
a harmonia no lar. Tem gente que tem muito dinheiro e os filhos estão se matando um ao outro por causa da herança de família. Passa pelos filhos a roda da mesa. A prosperidade de Deus tem os filhos à volta, filhos ali do lado. A mesa fala de comunhão. É aquela família que tem alegria, que tem comunhão. A cumplicidade no casamento, meu irmão, isso é prosperidade, marido e mulher caminhando junto no mesmo propósito. Quantos casais aí são famosos, estrelas de cinema, estrelas de televisão, são idolatrados, muitas pessoas querem ser igual aquele casal, parece até o senhor e senhora Smith aí, aquele filme, mas aquele casamento, meu irmão, sabe lá se há cumplicidade nele? Então, meu irmão, a prosperidade ela envolve a cumplicidade no casamento e ser uma bênção nas mãos de Deus, tá bom, meu irmão? Então, a prosperidade ela é muito mais do que dinheiro. Poderíamos falar de muito mais coisas. Eu destaco que muitas vezes Deus permite àqueles que o servem passar tanto pela pobreza quanto pela riqueza. Quem serve a Deus, ele está sujeito a passar pela pobreza, como foi o caso de Jó, e pela riqueza, porque Jó viveu 3 momentos distintos: prosperidade, miséria, pobreza e prosperidade novamente. Então Deus permite que nós venhamos a passar por estas situações. E não quer dizer que uma fase é mais abençoada do que a outra. Em cada uma dessas fases nós estamos aprendendo, nós estamos amadurecendo. Eu destaco que é muito perigoso servir a Deus na riqueza, no momento da prosperidade, porque a queda de Davi e de tantos homens de Deus se deu, não foi no momento de prosperidade, não foi no momento de escassez, me desculpe, não foi nos momentos de perseguição, não foi nos desertos. Eles caíram, muitos deles foi no momento da abundância, foi no momento da prosperidade, foi no momento que estava tudo indo de vento em polpa. Mas também eu destaco que é muito difícil servi-lo na escassez. Não é fácil, meu irmão, você servir a Deus quando as contas não fecham, quando você está sem emprego, quando você está endividado, quando você está atravessando o pior momento da sua história, que você tem aluguel para pagar, carro para consertar, documentos para colocar em dia, necessidades dentro de casa. Então é perigoso servir a Deus na riqueza, mas por outro lado é difícil servi-lo na escassez. Agora, a forma como nós vamos lidar e administrar estas situações, tanto a riqueza como a pobreza, vai revelar se os nossos corações estão apegados às coisas ou se realmente amamos a Deus acima das circunstâncias. Amém, meu querido? Então, cuidado com essa falsa prosperidade, tá bom, meu irmão? Se você passar pela luta, pela prova, não significa que você não esteja desfrutando da prosperidade de Deus. Você está desfrutando de experiências, riquezas espirituais. Deus está te levando a crescer, a amadurecer e ter experiências com Ele. Texto bíblico: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13. O que Paulo está fazendo menção aqui? Paulo, ele era masoquista? Não. Tem gente que pensa que crente gosta de sofrer. A gente não gosta de sofrer, não, gente. Eu não escolhi passar pela prova, você não escolheu passar pela prova. Agora, Paulo, ele traz o seguinte: olha, eu sei estar abatido e sei ter abundância. Por que ele fala isso? É porque ele aprendeu com Deus, irmãos, a viver o momento de abundância e o momento de escassez, a viver os altos e baixos. Ele aprendeu a conviver na fartura, mas ele também aprendeu a como sobreviver na fome, tendo muito
ou tendo pouco, aí ele conclui, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Podemos traduzir esse versículo na seguinte versão, se Cristo me fortalecer, eu posso suportar, superar todas as coisas. Então, meu querido, é perigoso servir a Deus na prosperidade, mas é difícil servi-lo também na escassez. Mas se Cristo fortalecer a mim e a você, nós conseguiremos vencer tanto os momentos de prosperidade quanto os momentos de escassez. Amém, meu amado? Como o cristão deve ganhar dinheiro? Nesse tópico de número 2, nós vamos avaliar sobre a ótica bíblica como o cristão deve ganhar dinheiro. Não é toda a porta que se abre que é Deus abrindo para você não, viu, meu irmão? Não é todo o dinheiro que chega na sua casa que você pode dizer que foi Deus que te deu ou que Deus te abençoou. Vamos ver aqui alguns padrões estabelecidos por Deus quando o assunto é finanças. Trabalhando honestamente. Comer do trabalho das próprias mãos é uma dádiva de Deus e sinônimo de dignidade. Todos devem trabalhar com dedicação, tendo em vista a ampliação dos seus horizontes. É preciso cada vez mais se qualificar para o mercado. As oportunidades e as portas se abrem para aqueles que se preparam, crendo que Deus os honrará. Um pouco de bom senso e discernimento pode evitar muitos sofrimentos nesta vida e na eternidade. Todo trabalho que envolva práticas pecaminosas condenadas por Deus deve ser evitado. Os fins nunca justificarão os meios. Nem toda porta de trabalho foi aberta por Deus. Algumas foi o diabo que as abriu. Cuidado! Trabalhando honestamente. Meu irmão, você poder comer do suor do teu trabalho, está no Salmo 128. Do suor do seu trabalho comerás. Ou seja, você vai trabalhar, você não vai ser pesado para ninguém. Primeiro, é uma dádiva de Deus e sinônimo de dignidade. Homem que é homem, mulher que é mulher, que preza, que tem brilho no rosto, ele tem prazer em trabalhar e do suor do seu trabalho ele tirar o seu sustento. Então, nós todos devem trabalhar com dedicação, tendo em vista, irmão, nós ampliarmos os nossos horizontes. É você se qualificar para o mercado cada vez mais competitivo, você fazer uma especialização, você fazer uma graduação, você fazer uma faculdade, um curso técnico, você se preparar para o mercado. Por quê? Você se prepara hoje acreditando que Deus vai te honrar, meu querido. Então a oportunidade surge para aqueles que estão preparados para aquela porta. Como Deus vai abrir uma porta para você trabalhar no Ministério Público se você não fez faculdade de Direito? Como Deus vai abrir uma porta para você ser um desembargador, um juiz, um delegado, um promotor, se você não se qualificou? Como você vai trabalhar no hospital, abrir uma porta para você ser médico se você não se qualificou? Então, meu querido, nós precisamos nos qualificar. Se prepara, porque Deus ele vai te honrar, ele vai te fazer prosperar. Um pouco de bom senso, irmão, e discernimento, e também pode evitar muito sofrimento nesta vida e na eternidade. Porque não é toda a porta que se abre que foi Deus que abriu para você. Imagina você trabalhando numa clínica de aborto clandestino, ou até aborto mesmo, meu querido, está ali matando, tirando vidas, e vai falar que foi Deus que abriu essa porta para você. Imagina você trabalhar num prostíbulo. Então nós poderíamos falar em inúmeras situações trabalhando na banca do jogo de bicho, jogo do bicho, meu querido. Então tem inúmeras situações, então a gente tem que estar atento, irmão. Você trabalhar para político, em campanha eleitoral, que você tem que mentir e ensinar o elemento candidato a mentir para a população e vender uma falsa imagem.
E nesse período, muitos pastores, irmãos em Cristo, cantor famoso, está sempre posando ao lado de algum candidato, um deputado, um senador, que está concorrendo talvez a mais a um outro cargo eletivo. Então, nessas horas, irmãos, tem muita gente aí que se aproveita da ocasião. Então, nem toda porta de trabalho foi Deus que abriu. Algumas foi o diabo que as abriu. Então, nós precisamos tomar cuidado. É lícito trabalhar, mas não é todo trabalho que é lícito e honroso, tá bom, meu querido? Tenha discernimento e bom senso aí, acerca dessa porta que está se abrindo para você. Pode não ser Deus, pode ser o diabo. Fugindo das práticas ilícitas. Há várias formas de se adquirir bens e um vasto patrimônio. Uma delas é queimar etapas e se valer de práticas condenadas por Deus, tais como jogos de azar, que é sena, mega-sena, jogo do bicho, pirâmide, agiotagem, explorar a simplicidade alheia para tirar proveito, venda de bebidas alcoólicas, forjar documentos para obtenção de benefícios tais como aposentadoria e Bolsa Família. Um abismo atrai outro abismo e a alma nunca se dará por satisfeita. Então, nós devemos fugir, meu irmão, das práticas ilícitas. Há várias formas de ganhar dinheiro. O narcotráfico é uma, mas é ilícito. Bebida alcoólica é outra. Você tem o barzinho, boteco, vendendo cerveja, vendendo bebida alcoólica. Não é lícito você trabalhar com isso. Cigarro, que são drogas permitidas, aceitas pelo governo, porque o governo cobra imposto dele. Então, não é lícito você estar no seu local de trabalho, você vendendo cigarro. Jogos de azar, fazer uma fezinha, põe até o nome de fezinha. Isso não é fezinha não, meu irmão. Você está fazendo aí, colocando a canga do diabo em você. Você está lá se valendo da cena, jogando na cena, na mega cena, jogo do bicho, que a gente sabe que a criminalidade está muito envolvida com o jogo do bicho. Tem também a pirâmide, é aquela que você participa, tem que conseguir mais 10 pessoas, 20 pessoas, e cada pessoa que você consegue uma comissão, de modo que quem está lá no topo da pirâmide está ganhando, e quem está lá embaixo só está perdendo, não está ganhando nada. Isso aí é crime federal, a pirâmide. Agiotagem, está lá na frente, mas nós vamos falar também lá na frente. Agiotagem, que é emprestar dinheiro com juros abusivos. Os bancos no Brasil fazem isso. Cartão de crédito faz isso. No Brasil, eles podem trabalhar como fosse agiota e dentro da lei. Tá bom, meu querido? Tem muita operadora de cartão, banqueiros aí, meu amado, que são verdadeiros agiotas legalizados pela lei. Explorar a simplicidade alheia para tirar proveito. Então, há várias formas de você queimar etapas. São pessoas que não querem trabalho duro, que não querem estudar, que não quer ralar, que não quer acordar de madrugada e batalhar. Ele está querendo queimar etapas, meu irmão. Até aqueles que eu já falei semana passada e torno a falar, que fica adulterando, forjando documentos para obtenção de benefícios como aposentadoria e Bolsa Família. Então, meu irmão, a gente tem que tomar cuidado com essas práticas ilícitas, meus irmãos, porque um abismo atrai outro abismo e a alma nunca se dará por satisfeita. Então, esse amor do dinheiro sem o trabalho, irmão, eu quero ter dinheiro, eu quero ser próspero, mas eu quero com o suor do meu trabalho e não tirando proveito da simplicidade e da fé das pessoas. Então, quem ama o dinheiro e se vale aí de várias formas ilícitas, a alma dele nunca se sacia. Ele vai estar sempre querendo mais e mais. E cada vez ele vai se aprofundando no abismo. Será que é lícito a relativização de valores na qual estamos inseridos? Por vezes nos cega o entendimento do que é certo ou errado, do que é
permitido ou não. O discernimento espiritual deve ser a bússola do cristão. Quanto aos pastores, pregadores e cantores famosos que se valem do Evangelho como um pretexto para acumularem cada vez mais dinheiro, é lícito ou não aos cristãos fazerem vistas grossas, pagando-lhes altos cachês para tê-los por alguns instantes em suas igrejas? Nós estamos falando aí de forma ilícita de ganhar dinheiro. Uma delas é tirar vantagem da posição que ocupa. Aí eu pergunto nessa relativização de valores, né? Parece que nós vivemos um período de inversão de valores, nada é absoluto, tudo é relativo. O pastor que vai pregar aqui não é relativo, aí depende. O cantor que cobra 5 mil para cantar, 10 mil para cantar, é relativo. Quem sabe se é de Deus. Então vamos lá, meu irmão. Vamos parar de fazer vista grossa diante disso aí, que nós temos no nosso segmento gospel, pentecostal, Assembleia de Deus, muito picareta, oportunista, gente que quebrou lá fora, que não deu lá certo e se autodenomina aí pastor, apóstolo, bispo, não quer ser diácono não, o negócio dele é de pastor para cima, e cantores também. É lícito nós pagarmos esses altos cachês que eles exigem para vir nas nossas igrejas, para nós tê-los por alguns instantes em nossas igrejas, irmão? É lícito isso? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta. Nós devemos ter o quê? O discernimento espiritual, irmão, para ver que nós estamos inseridos dentro de uma cultura gospel, dentro de uma cultura cristã evangélica mercantilista, onde tudo está girando em torno do dinheiro, meu querido. Então nós devemos ter discernimento. Não são todos que são oportunistas, mas tem muito picareta por aí. Meu irmão, eu não tiro dinheiro do meu bolso para patrocinar nenhuma estrela do evangelho não, tá bom, meu irmão? Agora, uma oferta de amor, alguém que veio para pregar e cobrir as despesas dele, meu irmão, é outra coisa. Agora tem uns mercenários por aí que estão fazendo do evangelho um pretexto para fazer fortuna e fama. Eu pergunto para você, é lícito ou não? Deixa o Espírito Santo te orientar e você ter a resposta para dar. Fugindo da avareza. Há pessoas que tratam o dinheiro como se este fosse seu projeto de vida. Os tais agem como porcos no chiqueiro, os quais veem na lavagem o que há de mais precioso em seu viver. José de Arimateia, senador romano, era rico e poderoso, porém, em nada era avarento. Pelo contrário, ele se valeu da sua influência para solicitar o corpo de Jesus e sepultá-lo com dignidade. Os avarentos de hoje se valem do corpo de Cristo, a igreja, para alcançarem influência, riqueza e poder. Sigamos os bons exemplos e evitemos a todo custo o amor às coisas e ao dinheiro. Olha que inversão de valores que nós estamos inseridos nela, meu querido. Nós estamos numa verdadeira inversão de valores, o relativismo moral. Isso aí é lícito ou não? Há pessoas que tratam o dinheiro como se esse fosse seu projeto de vida, meu querido. É por isso que tem muita gente que no arrebatamento da igreja vai ficar aí, vai virar crente de verdade, vai ver o anticristo, vai ver a grande tribulação, porque haverá salvação na grande tribulação. Essa turma aí vai ficar para a grande tribulação se não morrer antes. Se não morrer num acidente, numa queda de avião, numa parada cardíaca, ou comprando aqueles comprimidos azul para se deitar com mulher que não é a dele. Então, meu querido, tem gente que tem no dinheiro o seu projeto de vida. Essas pessoas agem como porcos no chiqueiro. Você já viu um chiqueiro? Eu já. Minha casa já teve. Quando você pega a lavagem
e tem aquele monte de porco que joga lavagem. Aqueles porcos fazem o maior barulho, um empurrando o outro, todos eles comendo aquele trem, aquela comida estragada, podre, lavagem, e o porco está ali comendo aquilo ali. Então essas pessoas que têm no dinheiro o seu projeto de vida, eles agem como porcos no chiqueiro, porque para eles aquilo, o dinheiro, é o bem mais precioso em seu viver. Aí eu olho um exemplo em José de Arimateia. Ele era senador e romano, era um homem rico e poderoso, porém não era avarento. Do contrário, ele se valeu da influência de senador e por ser um cidadão romano para pedir o corpo de Jesus, para que enterrasse Jesus com dignidade. Ele gastou dinheiro, ele valeu da sua influência, porque era um homem rico, poderoso, e enterrou, sepultou Jesus, meu irmão, né, numa cova, numa caverna, vamos dizer assim, que colocava uma pedra virgem, que nunca fora usada antes. Ele deu dignidade ao corpo de Jesus. E os avarentos de hoje, e os oportunistas de hoje, eles se valem do corpo de Cristo, que é a igreja, para alcançarem influência, riqueza e poder. Olha que inversão. José de Arimateia tinha tudo isso e não era avarento. E vem o crente que era pobre, miserável, que não tinha nada, tanto materialmente, muitos até espiritualmente eram miseráveis espirituais. Mas hoje ele usa o corpo de Cristo, meu irmão, que é a igreja. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Eles usam o corpo de Cristo para alcançar influência política, influência na igreja, para alcançarem riqueza e poder. Meu irmão, isso é uma inversão de valores que nós temos nos nossos dias e nós temos que confrontar essa situação. Então, tem mau exemplo? Tem, mas vamos seguir os bons exemplos. Eu me fundamento em José de Arimateia, em Barnabé, que vendeu uma propriedade e colocou aos pés dos discípulos, irmão. Então, vamos fugir de todas as formas do amor às coisas e ao dinheiro, da avareza, tá bom, meu irmão? Eu estou sujeito a lidar com a avareza, a passar por ela, tá bom? Eu estou ministrando estudo de escatologia bíblica e alguns irmãos, querendo me abençoar, propuseram que eu fizesse apostilas e vendesse para os irmãos. E eu falei que não tinha intenção de vender apostilas, que eu forneceria o material para os irmãos. Não, irmão, é uma forma para te abençoar, te ajudar. Eu falei, meu querido, muita gente começou bem no evangelho, com sinceridade, mas quando começou a ver o dinheiro entrando, ele acabou perdendo a unção, a chamada, a dignidade, e em muitos casos perdeu até a salvação. Eu prefiro, meu irmão, comer pé de galinha com a unção de Deus na minha vida, do que ser dono do galinheiro todo e não ter a unção de Deus na minha vida. Então, tome cuidado com o dinheiro, como você administra ele, com as oportunidades que você tem, porque muitas pessoas começam com sinceridade. Deus não criou o diabo, ele criou Lúcifer. Deus não chamou um tesoureiro ladrão, ele chamou um discípulo que se tornou ladrão. Lúcifer se tornou Satanás e o diabo. Há muitas pessoas que têm chamada de Deus, mas por causa da avareza, o amor do dinheiro, acaba se tornando uma pessoa avarenta, uma pessoa idólatra, porque ele passa a amar os bens e usar a igreja, que é o corpo de Cristo. Como o cristão deve utilizar o dinheiro? Estamos agora no terceiro tópico da nossa lição, e nesse tópico ele é um pouco prolongado, eu vou procurar ir um pouco mais rápido para não tomarmos muito tempo nesta lição. Na igreja do Senhor, aplicar recursos oriundos de trabalho digno na casa de Deus
é uma forma honrosa e inteligente de adoração. Quando o coração e o bolso se abrem para investir no reino de Deus através dos dízimos e ofertas, evidencia-se frutos dignos de quem nasceu de novo e tem no coração nobres propósitos. Jesus testemunhou publicamente acerca de Zaqueu quando este abandonou a avareza e abraçou as coisas mais excelentes. João Batista afirmou ser necessário produzir frutos dignos de arrependimento, pois estes evidenciam a transformação de dentro para fora. Meu irmão, nós devemos aplicar o dinheiro na igreja, na obra do Senhor, tá bom, meu irmão? Um trabalho honesto, um trabalho digno, e você separa ali o seu dízimo e a sua oferta. É uma forma honrosa e inteligente de adoração a Deus. Quando o crente, meu irmão, ele abre o coração e o bolso para investir no reino de Deus, meu irmão, evidencia-se na vida dessa pessoa fruto digno de quem realmente nasceu de novo e tem nobres propósitos no seu coração. Que negócio é esse de abrir o coração? Oh, Deus, eu abro o meu coração para o Senhor, o meu coração é todo seu. Ó, Senhor, mas a minha carteira não. Minha carteira não é sua, essa carteira é minha, eu preciso desse dinheiro. Irmão, eu tenho dúvidas acerca de pessoas que relutam a dar dízimo na igreja. Será que essa pessoa realmente nasceu de novo? Ele teve um encontro com Cristo? Olha o caso de Zaqueu. O próprio Jesus testemunhou dele publicamente, verdadeiramente, hoje houve salvação nessa casa. Por que Jesus testemunhou de Zaqueu? Porque ele demonstrou fruto, meu irmão. Ele falou, olha, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, tá bom? E se eu roubei alguém, defraudei, porque ele era publicano, ele tinha a fama de pegar um pouco mais do que devia, do que o Império Romano cobrava, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando Jesus olha e vê aquele homem fazer aqui, falou, rapaz, verdadeiramente hoje houve salvação nessa casa. E João Batista, ele afirma, meu irmão, que é necessário produzir frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque esses frutos, eles testificam que de fato houve uma mudança de dentro que pode ser vista do lado de fora. Tá bom, meu irmão? Então, aquele que de fato nasceu de novo, ele ama o Senhor, que abriu o coração e o bolso para Deus, eu tenho certeza que essa pessoa, ela entregou a sua vida para o Senhor. Mas se ele tem ainda algumas reservas e dificuldade para dar o dízimo e a oferta, essa pessoa precisa ser ensinada, doutrinada e trabalhada na palavra de Deus. Evitando dívidas fora do seu alcance. No sistema capitalista, tudo gira em torno do quanto se pode vender e lucrar. Os meios de comunicação estão a todo tempo impulsionando as pessoas a comprarem, mesmo que estas não precisam de tais bens ou os possa pagar. Por trás da indústria do consumo está implícito o seguinte: pague para entrar e reze para sair. Muitas pessoas perdem a paz, a saúde, a harmonia no lar por conta das dívidas. Paulo, em seus dias, aconselhou: a ninguém ficais devendo nada senão o amor. Sempre que possível, é bom pagar tudo à vista e evitar crediários. Meu irmão, uma forma de usar o dinheiro é evitar dívidas que estão fora do seu alcance. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Tudo gira em torno do consumo. É o quanto que pode vender e o quanto que pode lucrar. Aí tem os veículos de comunicação, as mídias. Você está no seu Facebook, no WhatsApp, você está assistindo televisão, está lá publicidade a todo momento. Você pagar em 12, 18, 24, 36 vezes com prestação pequena. Ou seja, faz de tudo para você comprar, até coisa que você nem precisa.
O negócio é comprar. Aí, o discurso que está por trás dessa indústria do consumo, eu uso aqui, pague para entrar e reze para sair, meu filho. Eles fazem de tudo para você entrar, liga para sua casa te oferecendo cartão de crédito, cheque especial, te oferecendo empréstimo se você é aposentado. E tem gente que cai nessa onda. Ele pega aquele dinheiro, pega aquele bem feliz da vida. Ô, meu irmão, ele pagou para entrar, mas para sair, meu irmão, vai ter que rezar. Só que não é rezar, vai ter que orar. E não vai falar que o diabo está furioso, porque não foi o diabo que aceitou o cartão, não, meu irmão, foi você. Então, muitas pessoas, por causa da dívida, perdem a paz, perdem a saúde, perdem a harmonia no lar. Tem gente que perde o casamento, perde o imóvel, perde tudo. E o que Paulo orienta? A ninguém ficais devendo nada, senão o amor. Meu querido, nessa sociedade que nós temos, é uma sociedade capitalista. Parece que ficar devendo é algo normal. Então, nós devemos fugir das dívidas e dos crediários. Se possível, paga à vista, junta o dinheiro, vai lá e paga à vista, porque você vai dormir tranquilo e não vai ter aborrecimento. Evitando os extremos. Há pais que trabalham arduamente por toda uma vida e investem em poupança, terras, fazendas e imóveis, com a ideia de deixarem os filhos em situação mais favorável no futuro. O problema é que os filhos, em muitos casos, precisam da ajuda hoje e não amanhã. Por outro lado, há quem gaste todos os recursos de hoje, sem pensar no dia de amanhã. Em muitos casos, estes acreditam que Deus, no tempo certo, proverá. Vale lembrar que uma viúva, cujo marido era homem de Deus, foi até o profeta Eliseu por conta das dívidas. Parece ter faltado planejamento ali. Os dois extremos. É aquele que é pão duro, que trabalha a vida inteira comprando terra, comprando gado, comprando boi, comprando fazenda, comprando imóvel, guardando dinheiro em poupança, e os filhos lá padecendo dificuldade, estudando escola pública, quando poderia estar estudando uma escola de melhor, uma escola privada, e fazer até uma federal. Aí muitos pais pensam, não, quando eu morrer, eu vou deixar o meu filho em situação boa. Quando você morrer, meu irmão, corre o risco do seu filho não ter aprendido a administrar nada, e ele vai trocar isso tudo por nada, porque ele não sabe lidar com isso. Então tem em muitos casos que o filho precisa da ajuda, e agora, meu filho, investe na educação do seu filho, dê ele uma boa educação, numa escola de preferência particular, uma universidade, meu irmão, ou uma faculdade particular de medicina, de direito, investe nele agora. Deixa de ser marrento, deixa de ser mão de vaca, investe na sua família, investe no seu filho. Agora, ao outro extremo, que é aquele que é liberal demais, que gasta todos os recursos hoje, gasta tudo. Compra smartphone, compra televisão, compra carro, compra computador e vai esbanjando aquele dinheiro sem planejamento nenhum. E acredita o seguinte, olha, vamos viver hoje porque amanhã, o dia de amanhã, Deus proverá. Aí me faz lembrar aquela história da viúva que foi até Eliseu. O marido dela era homem de Deus. Mas ali naquele caso parece que a administração e o planejamento foi falho, tá bom, meu irmão? Era homem de Deus, morreu, deixou a mulher com 2 filhos e uma dívida terrível. Então, meu querido, você pode ser homem de Deus e não saber administrar. Você pode ser pão duro, mão de vaca, ou você pode ser liberal. Então, nós devemos evitar os extremos, tá bom, meu amado? Deus abençoe. Vamos prosseguir. Tendo controle da renda. Se por um lado não é possível controlar o quanto se ganha, por outro lado é possível controlar o que se gasta. Há pessoas que recebem um salário mínimo e trabalham 4 a 5 meses para adquirir um smartphone de última geração. É o que se pode definir como
andar no luxo e padecer o bucho. A modéstia pode livrar a pessoa de muitos males e amargura. Meu irmão, a gente precisa ter controle da nossa renda. Quem ganha pouco, gasta pouco. Há pessoas que ganham muito pouco, mas têm coragem de pagar 4 meses de salário, um smartphone que custa 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, e ele vai trabalhar quase que metade do ano para pagar. Ah, irmão Mauro, não, mas é parcelas pequenas que cabem dentro do meu salário. Essas parcelas pequenininhas que cabem no seu salário é que vai empinando a tua renda, meu irmão. Por que Salomão fala, prender-me as raposas e as rapozinhas? Porque as rapozinhas fazem um estrago muito grande na vinha também, meu irmão. Aí é aquele dito popular, é aquela pessoa que anda com um smartphone de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, uma roupa de grife, uma bolsa que vale 5 mil reais, porque ele anda no luxo e padece o bucho, meu irmão. Ele gosta de ser visto, ele gosta de aparecer. Ô, meu irmão, viva com modéstia, de acordo com a sua possibilidade. Se não dá para comprar sapato de couro, vai o similar mesmo, meu irmão. Se não dá para comprar o corte de terno italiano, vai no bazar mesmo ali usado, meu querido. Então, gasta aquilo que está dentro da sua renda. Se não dá para comprar filé mignon, meu irmão, vai no ovo frito. Mas tenha controle sobre a sua renda, não gasta além daquilo que você pode. Depois vai botar a culpa no diabo. Não fique porfiador. Há momentos em que se faz necessário dizer não. Amar alguém não é atender todas as suas vontades e caprichos. É preciso saber impor limites ou corre-se o risco de ir para o mesmo buraco que ela. As virgens prudentes, com muita sabedoria, se recusaram a emprestar parte do azeite às virgens loucas, as quais não deram inicialmente importância ao azeite. A Bíblia condena você ficar fiador. Por exemplo, você vai alugar o imóvel, alguém vai alugar o imóvel, ele não tem a renda necessária, ele não tem o nome limpo na praça, ele não tem condições de pessoas da família para poder ser fiador. Aí ele vai na sua casa e pede para você ser fiador dele. A Bíblia fala para você não ficar fiador de ninguém, porque se ele não pagar, a dívida é tua. Eu tenho uma experiência, quando eu era criança, meu pai ficou de fiador, a pessoa não pagou a dívida e o credor bateu lá na casa querendo tomar a casa, vender a casa, e foi um desespero, 5 crianças que iam ser lançadas na rua por causa do ato irresponsável do meu pai que ficou de fiador. E o pior, ele não podia pagar a dívida, quase que a gente perdeu a casa. Então, meu irmão, não fica fiador de ninguém, meu irmão. Então a gente tem hora que a gente tem que dizer não. Talão de cheque, não empresta não, meu irmão. Você está dando de margem, porta aberta para o diabo fazer um estrago na sua vida. Amanhã seu nome está no SPC, no Serasa, você está com o nome sujo, cartão de crédito, não empresta também não. Senha, não empresta senha para ninguém não, meu querido. Então, na hora que a gente tem que dizer não, não dá para poder atender à vontade dos amigos, das pessoas mais chegadas, não. É preciso impor limites. Sabe por quê? Senão você corre o risco de ir para o mesmo buraco que elas não estão indo, meu irmão. Aí eu dou um respaldo bíblico aqui. As virgens prudentes. Alguém pode falar, mas as virgens prudentes, nossa, elas nem para dar um pouquinho de azeite, aquelas outras virgens loucas. Se as virgens loucas fizessem tanta questão do azeite, por que elas não levaram? Na hora que elas viram que o noivo estava chegando, dá um pouquinho do azeite que vocês têm aí para nós. Falou, não, posso dar não, porque senão vai faltar para vocês, vai faltar para nós também. Nós vamos para o mesmo buraco que você. Não, vai não, corre lá e compra. O que aconteceu? O noivo chegou, as virgens que estavam com azeite subiu, e quem não estava com azeite ficou. Meu irmão, tem amparo bíblico, meu irmão. Então, quem não dá valor ao nome, você, meu irmão, não dá valor também não, porque ele vai sujar o seu nome igual o dele está sujo. Fugindo do agiota, na tentativa desesperada de se resolver um problema,
corre-se o risco de arrumar outro ainda maior. Procurar um agiota é resolver o problema de imediato, porém, se descobre que o mesmo foi apenas adiado e voltará muito maior que antes. Faz lembrar o passarinho que come pedra na hora da fome e depois passa por maus momentos ao colocá-la para fora. Então, fugir do agiota. Meu irmão, o agiota, meu irmão, é coisa do diabo, tá bom, meu irmão? Crente que empresta dinheiro para o irmão, com juros abusivos, exorbitantes. Tem uns que pedem o documento do carro, pedem o documento da casa, pega o smartphone, pega o bem da pessoa, porque vê a pessoa no desespero. Então, recorrer a agiota é um ato de desespero. Vai resolver o seu problema imediato, porém, você vai perceber que aquele problema ele só foi adiado. Ele não foi resolvido, porque o agiota, meu irmão, se possível, ele vai querer até a sua alma. E tem pessoas que pegam dinheiro emprestado com agiota, que o cobrador é um pistoleiro, é o cara que vai lá para matar, como acontece no mundo do narcotráfico, meu filho. Fumou, não pagou, pá, é bala nele, meu irmão. Tem muita gente que acaba caindo na mão de agiota. Já perdeu o carro, está perdendo a casa, está perdendo a paz, está perdendo a vida, querendo suicidar por causa de dívida com agiota. Então, não resolve o problema imediato. Confia, espera no Senhor, o Senhor te dá uma direção do que você deve fazer. E esses atos fazem lembrar o passarinho que está com fome. Passarinho que está com fome, com desespero muito afoito, ele acaba engolindo pedra. Depois, meu irmão, ele vai passar maus momentos para colocar aquela pedra para fora. Parece engraçado, mas é uma verdade. Tem pessoa que age igual um passarinho idiota. Ele está com fome, não achou minhoca, não achou comida, ele viu uma pedra lá e jogou para dentro. Encheu o estômago. Agora, meu irmão, para colocar aquela pedra para fora, o bichinho vai penar e vai sofrer. Pegar dinheiro com agiota é algo parecido. Traz alegria na hora, parece que resolveu o problema, mas na verdade somente começou o sofrimento. Porque na hora que você tiver que botar para fora, você vai ver o quão doloroso e que momento difícil tu vai passar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Pagar os impostos. Não se deve valer da má conduta de uns para se justificar a péssima conduta pessoal. Jesus pagou impostos em seus dias e deixou-nos o exemplo a ser seguido. O governo, em muitos casos, é falho, corrupto e mal administrado, mas a ausência dele seria muito pior. O período dos juízes foi uma fase de derrotas e fracassos para Israel. Cada um fazia o que bem queria. Ah, meu irmão, pagar imposto. Ah, eu não concordo com esse negócio de pagar imposto. Eu não concordo de pagar isso, não concordo de pagar aquilo. Vem cá, de que o governo vive, irmão? De recolhimento de imposto. Jesus pagou imposto ao Império Romano, irmãos. Ele pagou imposto porque o Estado é falho? É. O Estado é imperfeito? É. Jesus pagou o imposto a um Estado que queria crucificá-lo, queria matá-lo, queria chicoteá-lo, que é o Império Romano, meu irmão. Mas, olha, o governo humano, todos eles são falhas, tá bom, meu irmão? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, na China, na Europa, qualquer lugar, o governo, ele não é perfeito. Muitas vezes é um governo falho, alguns é mais falho que os outros, mas o histórico do Brasil mostra isso. Uns é mais corrupto do que os outros. Olha o nosso passado recente aí, a Lava Jato. E o dinheiro é mal administrado. Verdade. Agora, meu irmão, a ausência do Estado, que seria o estado de anarquia, é muito pior do que isso aí, meu irmão. Com o governo falho, ainda nós temos a segurança, não é perfeita, mas você tem a polícia para recorrer. Você tem um hospital ali para você recorrer, como o caso da minha esposa, que sofreu AVC. Então, nós devemos pagar o imposto. Agora, porque estão desviando, porque o dinheiro está sendo roubado, mal administrado, não vai justificar a minha postura, meu irmão,
que é contrária à palavra de Deus. Crente que rouba, que defrauda, que não paga imposto, que arruma contador fraudulento. Meu irmão, isso aí, meu irmão, é pecado, meu irmão. Isso não entra no reino do céu, não. A Bíblia fala que os ladrões não é somente quem rouba o dízimo, não. Quem é ladrão aqui na terra também fica do lado de fora, meu querido. O pior período que Israel viveu foi o período dos juízes. Olha lá o que diz no início do livro, cada um fazia aquilo que achava que era certo. Era o período da anarquia, não tinha quem mandava, não tinha governo. Aí o que Deus fazia? Permitia que o inimigo vinha, entrava, escravizava Israel. O governo não é perfeito, mas a ausência do governo daria lugar à anarquia. E cada um faria aquilo que bem viesse à cabeça. Seria, meu irmão, quem tiver a boca maior engole o outro. E glórias a Deus que nós vivemos ainda o período do governo humano, tá bom, meu irmão? Não é perfeito, não é, mas Deus estabeleceu as autoridades e nós devemos orar por elas. E elas precisam de sustentação, amparo financeiro. Porque se esse negócio cai, meu irmão, como já aconteceu em vários países, milhões e milhões de pessoas foram assassinadas brutalmente. Então, que Deus tenha misericórdia. Chegamos ao término desse estudo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que o Espírito Santo tenha te fortalecido. Amém, meu querido? Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho vivido um período de questionamento. Estou atravessando um momento difícil na minha vida profissional, enquanto ainda desempregado. A minha esposa, ela precisa de cuidado integral. Alguém pode ver uma foto dela no Facebook, mas não sabe que ela ainda não está na plenitude da sua lucidez. Estou levando todos os dias nas aulas de Pilates, estou desempregado. Eu nunca projetei fazer esse projeto Auxílio ao Mestre como uma fonte de renda para mim viver isso e ser meu projeto de vida e renda. Não. O meu projeto, desde o começo, sempre foi de me doar na obra de Deus. Eu gasto dinheiro com equipamento, eu gasto dinheiro com estrutura, eu levo em média 3 dias para produzir um material desse. Mas eu estou chegando perto de um colapso financeiro. Eu quero dizer que, às vezes, dos 8 mil, 12 mil, 15 mil, 17 mil pessoas inscritas no canal, alguns se apresentaram para nos ajudar, outros não fazem porque não pode. Então, eu não tenho certeza, falo diante de Deus, com temor de Deus, se eu poderei continuar a fazer esse trabalho. Eu peço que você ore ao Senhor pela minha vida, para que o Senhor abra uma porta de emprego para mim aqui na minha cidade, para que eu possa sustentar a minha família com dignidade, que eu tenho esposa, tenho filhos, que precisam de tempo, eu preciso ter tempo para eles, eu preciso ter tempo para os meus filhos. Então, eu estou abrindo meu coração para os irmãos. Eu não sei se eu vou ter condições físicas, emocionais, estruturais e financeira para continuar esse projeto. Tem alguns irmãos que têm nos ajudado, glórias a Deus. Poucos, mas tem. Mas, infelizmente, acaba pesando muito para poucos e uma maioria absoluta acaba sendo favorecida em detrimento de alguns poucos que se apresentam. E não é a minha intenção ser pesado para ninguém. Estou com firme propósito de orar, pedir a Deus a direção e encerrar as nossas atividades. Eu não sei se no próximo trimestre nós estaremos ministrando as próximas lições. Está nas mãos de Deus. Até lá Deus pode fazer um milagre. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Teu nome. Ensina-nos a lidar com o dinheiro. Que o dinheiro seja o nosso servo. Que o dinheiro seja usado por nós para investirmos no Teu reino, na nossa família. Que nós venhamos trabalhar honestamente sem ser pesado a ninguém.
Que nós não venhamos fazer uso de ganhar dinheiro de forma ilícita, mentindo, enganando, defraudando, prejudicando, mas que nós venhamos ser cidadãos exemplares, ó Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa sua vida financeira, abençoa os seus empreendimentos, abre uma janela no céu, ó Pai, prospera teu servo e tua serva, para que ele possa investir no teu reino com os dízimos e as ofertas. Meu Deus, nós te agradecemos, pois tudo que temos, tudo que somos, vem de ti, é da sua graça, é pela sua bondade e é pela sua misericórdia. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe poderosamente. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento, glórias a Deus, eu não terei mais dificuldade financeira para fazer esse trabalho, nem para sustentar minha família. Porque em caso de arrebatamento, tanto eu quanto você nos encontramos por sobre as nuvens com o nosso Senhor Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe no nome de Jesus.